Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje a gente vai dar uma estratégia aqui um pouco diferente para você trabalhar com controle de vendas parceladas, tá? Esse vídeo está sendo feito em resposta aqui a uma pergunta que o Nadson deixou aqui nos nossos comentários, tá? Então ele assistiu a nossa playlist que fala sobre gestão de vendas parceladas, onde você cria lá uma macro e quando você clica no botão ele cadastra todas as parcelas para você e é bem bacana, tá? Inclusive eu vou deixar o link aqui para você caso você não tenha assistido, tanto na descrição quanto aqui no card. Vale a pena assistir para entender certinho do que eu estou falando. E lá ele perguntou para mim, beleza, eu fiz aqui, lá ele funciona mensal, né? Então ele lança 2 parcelas de forma mensal e funciona. Agora, e se eu quisesse que fosse semanal, ou se eu quisesse que fosse quinzenal, como que eu faria para ele funcionar corretamente, tá? Então, para você poder fazer com que ele crie essa estratégia para você, a gente vai precisar criar aí alguns lances diferentes da sua programação, algumas opções diferentes da sua programação. E aí a gente vai criar algumas aqui fazendo um recorte do que a gente fez lá no outro sistema, tá? Então eu não vou me preocupar com estética, eu não vou me preocupar com a segurança da programação e nem ali com a parte de entrada, saída, aquela coisa que normalmente a gente faz de caixas de texto e caixas de combinação, tá? Então a gente vai focar só na parte mesmo da programação das parceladas. Bom, para a gente poder começar com isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você precisa, né, se você estiver começando agora com o VBA, é ter a guia de desenvolvedor habilitada, tá? Então, se ela não estiver aparecendo aqui para você, você vai fazer o seguinte. Vem aqui em qualquer outra guia, clica com o botão direito do mouse e vem aqui personalizar faixa de opções, tá? Ele vai carregar um pouquinho, é normal ele até demorar um pouquinho aí no seu computador. E aí ele vai vir aqui, olha, do lado direito você vai procurar desenvolvedor, marca essa caixinha e clica aqui no botão OK, tá? Fez isso, aí ele vai carregar para você essa aba também, onde você vai ter aqui o Visual Basic, que é o que a gente vai utilizar para fazer as programações, tá? Além disso, né, uma outra coisa que é importante falar, principalmente para quem está começando, tá? Vem aqui no arquivo, salvar como, né? Na hora de salvar o seu arquivo, o Excel ele normalmente salva como pasta de trabalho do Excel, né? Então que é esse XLSX, tá? Para você poder salvar com programações, né, com a parte de macros aí de VBA, você vai precisar alterar isso daqui para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é o .xlsm, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você fizer isso daqui, aí sim ele vai permitir você salvar com os códigos. Aí você pode salvar no local que você quiser e pode dar o nome também que você quiser para o arquivo, como normalmente você já está habituado a fazer, tudo bem? No meu caso, eu não vou salvar ele aqui porque eu não vou precisar salvar esse código em si, mas você pode salvar até para ficar aí como material de estudo para você, tá bom? Beleza, então o que eu vou fazer aqui, né? Primeiro passo, eu preciso de uma base de dados que receba essas informações, tá? Então, para lançar realmente essas parcelas, eu vou fazer isso aqui nessa planilha 1, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou colocar alguns títulos aqui que vão criar essa base para mim, tá? Então, a primeira informação que eu vou fazer é justamente criar a estrutura de data, tá? Então, a data da parcela, então a data do vencimento, ok? Data vencimento. Depois disso, eu vou colocar aqui uma descrição, ok? E eu vou colocar aqui um valor, tá? Então, simples assim, ó. Data de vencimento, descrição, valor. Lucas, mas eu quero colocar mais coisa. Eu quero colocar categoria, não tem problema. Você pode colocar outras informações. Aqui eu estou sendo simplista para a gente focar na parte mais importante para a gente, tá? E como eu já disse, tem outros vídeos aqui onde a gente faz estruturas mais elaboradas para isso. Vou só colocar uma cor aqui para que fique com uma cara um pouco mais de título, né? Então, só para ficar claro para todo mundo que isso daqui é um título ali de informação, tá? Então, beleza. Depois disso, eu vou pegar aqui a data de vencimento e vou colocar ela aqui no formato de data abreviada, né? E por último, aqui é campo de valor, eu vou colocar para aparecer no formato de moeda, né? E como eu sou meio Caxias, eu vou pegar tudo aqui, vou selecionar tudo com Ctrl T, colocar centralizado aqui só por mania mesmo. Beleza, fez isso, agora a gente está pronto para poder começar a trabalhar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá para o VBA com Alt F11, tá? Apertei Alt F11, ele vai aparecer essa janelinha aqui para mim. E a primeira coisa é dar um nome para a nossa planilha 1, tá? Então se não aparecer essa janelinha aqui para você, você seleciona aqui planilha 1 e aperta F4 no seu teclado ou clica aqui na janelinha propriedades, tá? Aí vai aparecer isso daqui para você, você vai vir aqui no nome e eu vou chamar ela de PL, tá? Como só vai ter uma planilha mesmo, eu vou chamar só de PL, para ficar fácil para a gente se comunicar, tá? Pode fechar isso aqui.
E aí agora a gente vai inserir aqui, olha, um user form, tá? Que é o formulário onde a gente vai fazer ali a nossa mecânica, tudo bem? Esse user form, primeiro passo é dar um nome para ele também, tá? Então eu vim aqui no nome e eu vou chamar aqui de FR Sistema, como eu sempre chamo, tá? Não vou me preocupar nem com o título aqui, nem nada do tipo, tá? Só vou colocar informações aqui agora. Vou vir aqui, clica no user form, vai aparecer aqui a caixinha de ferramentas. Se não aparecer, é só clicar aqui, olha, nessa caixinha aqui que tem um martelo e uma chave de boca. Clicou, a gente vai colocar alguns elementos, que é para você poder fazer o preenchimento daqueles dados que a gente tem lá na nossa base. Então eu tinha uma caixa de texto, tá? Onde eu vou colocar aqui a descrição, ok? Então eu vou colocar aqui a descrição. Vou pegar aqui também um label, ok? Então eu coloquei um label aqui, olha. Vou deixar ele maiorzinho. Normalmente a gente faz isso mais bem acabado e tudo mais, tá? Esse label não precisa se preocupar com o nome dele. Pode deixar, porque a gente não vai colocar código nele. Normalmente eu falo, coloca nome em tudo. Mas hoje, como a gente vai fazer uma coisa mais curta, então não vai ser um problema. Só vou colocar aqui um caption, né? Que é a descrição, ok? Depois eu vou colocar aqui, olha, que ele é transparent, tá? Para ele ficar só com acabamento um pouquinho melhor, para não ficar tão mal acabado assim, tá bom? Beleza. Vou dar um nome aqui para minha text box, né? Então esse aqui vai ser a TB Desk. E agora eu vou fazer, né? Selecionar esses dois, copia e cola. Vou colocar esses aqui embaixo, vou diminuir aqui um pouquinho, né? Não precisa ser nada tão absurdo. Esse carinha aqui vai ser para data agora, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vencimento. E aí vai ser a TB vencimento. Ok? Depois eu vou copiar esses dois, copia e cola. Vou deixar aqui, olha, e copia e cola mais um, tá? Vou ajustar aqui agora um pouquinho. Posso aumentar tanto esse quanto esses aqui um pouquinho. Uns 2 quadrinhos aqui cada um. E depois só centralizar aqui de novo, tá? Então, beleza, quase. Esse aqui pode diminuir um pouquinho. E esse daqui vai jogar pra cá. Beleza, então agora já fica minimamente organizado aí. Esse carinha aqui vai ser para o valor, tá? Então eu vou colocar aqui o valor e vou colocar aqui TB valor. E o último vai ser o número de recorrências, tá? Então parcelas, até vou colocar parcelas para ficar mais fácil, né? Recorrência e parcela é a mesma coisa, tá? Opa, coloquei no lugar errado. Aqui, né, no caption. Parcelas. Pronto. E aqui vai ser a TB parcelas. Pronto, beleza. Além disso, né, por enquanto, a gente vai considerar essa estratégia com poucas opções, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar alguns options buttons aqui, tá? Então esses options buttons vão ser quem vai dar para mim ali as opções de quantos casos diferentes eu quero programar para poder trabalhar aí com a minha estratégia, tá? Eu vou fazer aqui 4 situações diferentes, tá? Então eu vou pegar esse option button aqui, vou copiar e vou colar ele mais 3 vezes, tá bom? Então 2, 3 e 4. Beleza, então e 4, pronto. Então estão aí os 4 option button. Esse daqui, ó, vai ser OB, né, de option button, underline mensal. E aí eu vou chamar ele aqui, olha, mensal. Depois eu vou ter o próximo, que vai ser o OB. Eu estou fazendo com option button, mas poderia ser feito também com caixa de combinação. Isso aqui também funciona, tá? OB, quinzenal. Vou até fazer na ordem aqui, né? Então eu vou chamar esse aqui de quinzenal. Semanal, na verdade. Vou fazer aqui em ordem crescente. Semanal. Depois quinzenal. OB. Quinzenal. E aqui vai aparecer o quinzenal. Se você criar outras estratégias, não tem problema nenhum, tá? Depois aqui vai ter o mensal. E aí aqui eu vou colocar OB mensal. E por último eu vou colocar aqui também semestral, tá? Se você quisesse colocar trimestral e tudo mais, não tem problema, tá bom? Então aqui eu vou colocar OB. E vou colocar, opa, que é só semestral. Ok, beleza. Então o que eu vou fazer aqui, né? Quando eu faço essa estratégia, eu vou precisar agora
fazer com que ele entenda cada uma dessas situações. Se você selecionar esses OBs aqui e colocar eles como transparentes, para ficar um pouco melhor, eu vou colocar aqui um botãozinho para salvar. Tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui no fundo um botão para salvar. Tá? Então vai ser o BT salvar. E aqui eu vou colocar salvar. Pronto, simples assim, não vou nem fazer um botão para fechar nem nada do tipo, tá bem simples mesmo. Pegou isso daqui, deixa eu só ajustar isso todo mundo aqui um pouquinho para cima. Aí, ótimo. Então, se eu rodar o meu formulário, ele está assim por enquanto, tá? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu rodar esse formulário, eu não vou me preocupar com erros que poderiam acontecer, com os bugs que normalmente a gente se preocupa, tá? Mas eu quero deixar claro isso aqui. Então, o primeiro bug que teria, né, que a gente normalmente se preocuparia, quando você clicar, todas as informações têm que estar preenchidas. Eu não vou me preocupar com isso. Segundo bug que a gente se preocuparia, vencimento precisa ser uma data, né? Então eu não vou me preocupar, eu vou escrever certo, mas eu não vou me preocupar se a pessoa escrever um texto qualquer ali, por exemplo. Valor, né, uma outra condição, precisa ser dinheiro, então eu vou escrever certo, mas eu não vou me preocupar se a pessoa estiver escrevendo errado por enquanto, tá? Então porque não faz sentido ali para mim fazer isso nesse vídeo, porque a gente já fez isso lá na sequência. E aqui parcelas precisa ser número, tá? Então eu também não vou me preocupar se a pessoa, porque ela vai poder escrever texto ali dentro, tudo bem? Então tenha isso em mente. Se você simplesmente copiar essa estratégia que a gente está usando aqui, você vai ter esses bugs aí, e tem aqui nas estratégias os detalhes de como você fazer isso. Eu não vou fazer de novo, fica muito longo e não é o propósito aqui dessa aula, tá? Mas basicamente isso daqui é o que a gente precisa. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um código dentro desse botão salvar que precisa entender quem foi que ele selecionou, tá? Então esse é o primeiro ponto importante ali que a gente precisa levar em consideração. Então fechando aqui, ele volta aqui para o nosso user form, fechar aqui o nosso item, pode fechar aqui caixinha de ferramentas e tudo isso. A gente vem aqui no botão de salvar que a gente criou, ele já vai abrir aqui no evento clique, né, que é o evento, o gatilho que você vai usar para disparar a programação. E aí aqui a gente vai começar a fazer a programação que a gente precisa, né? Então a primeira coisa que a gente vai precisar considerar agora é, eu preciso entender onde lá dentro da sua base de dados que ele vai escrever essas informações. Então para isso eu vou definir aqui com o dim uma variável que eu vou chamar de L no formato de número, né? Então pode ser double ou pode ser integer. Eu costumo usar double porque fica mais fácil de lembrar, ele acaba funcionando aí para qualquer tipo de número que você precisar, diferente do integer. Outras coisas que a gente vai pegar aqui são as informações de repetições, que é o número de parcelas, tá? Então um dim, um rep as double, e também um dim valor as double, que é o valor da parcela. Outra coisa que a gente vai precisar definir ali é uma data inicial, uma data de recorrência, que é a data daquela parcela do mês, e a data final daquele período, tá? Então eu vou deixar aqui um dim dt, que é essa data do mês, tá? As date, e também eu vou precisar de um dim df, de data final, as date também, tá? Então eu já tenho as duas datas ali, inicial e final, eu tenho ali a linha correta onde a gente deve fazer o preenchimento, eu tenho o número de repetições, eu tenho o valor, tá faltando aqui para mim a descrição dessa parcela, tá? Então eu vou pegar aqui um dim desk as string, string é um texto, tá? Então beleza, salvei aí, criei as variáveis que eu preciso para fazer esse preenchimento acontecer, tá? Agora, como que eu vou fazer para que ele entenda como ele faz cada tipo de mecânica diferente? Para fazer isso, eu vou fazer de uma forma mais simples de entendimento, tá? Eu quero deixar isso claro. Você poderia fazer um código mais eficiente para fazer a mesma questão, tá? Mas a gente vai usar uma estratégia que é mais fácil para todo mundo entender o que a gente está fazendo aqui, ok? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um if me e eu vou fechar aqui o end with, para a gente não esquecer de pôr o end with ali. O if é um bloco com, né? Então eu estou dando um foco nas informações ali do meu próprio user form, tá? E eu vou descobrir, coletando todas essas informações. Então eu vou pegar aqui o seguinte, olha, ponto. A data, eu já sei, né, que a data inicial, ela vai ser justamente a data que está lendo dentro da minha text box de data, tá? Então eu vou pegar dt, na verdade, vai ser igual, só que a text box, como o próprio nome já diz, ela é uma caixa de texto, ou seja, mesmo que a pessoa escreva um formato de data, ela não vai ser entendida como uma data, você precisa converter ela para uma data.
Então, para isso eu vou fazer cdate, convert to date, abre aqui o parênteses, e dentro desse parênteses eu vou colocar o valor da minha text box. Tá? Então aqui vai aparecer ponto .tb vencimento, ponto value. E aí isso daqui vai pegar o valor que está lá dentro e converter para data. Tá? Lembrando, se a pessoa tiver escrito alguma coisa que não tenha configuração de data, ele vai dar problema. Tá? Então ele precisa ter a configuração de data ali definida, tudo bem? Bom, depois disso a gente vai fazer o seguinte, né? Então defini ali a minha data, eu vou precisar definir agora as outras informações. Tá? Eu vou seguir ali para os doubles agora, tá? Então o L eu não vou me preocupar agora, eu vou para o rep, tá? Então rep é igual, e aí aqui eu vou pegar a informação que está lá dentro do número de parcelas, tá? Então eu vou pegar aqui da seguinte forma, ponto .tb parcelas.value, e esse pode ser direto, apesar de ser um número, ele consegue, quando ele tentar colocar dentro de uma gaveta do tipo double, ou seja, uma variável do tipo double, ele já entende que ele tem que transformar em número. Se a pessoa escreveu o número lá corretamente, não escreveu o texto, ele não vai dar nenhum bug no seu projeto. Mas lembra, se não tiver programação, provavelmente em algum momento alguém vai escrever uma letra ali dentro, colocar um espaço, qualquer coisa do tipo, isso vai dar problema, tá? Depois, né, então, eu vou ter o valor, tá? Então, o valor, ele vai ser igual ao ponto .tb valor, e eu não vou me preocupar em escrever lá no formato de dinheiro, tá? As.value. Se você escrever R cifrão, aí você vai precisar fazer o cdate, tá? Aqui eu não vou fazer isso, por isso eu não vou me preocupar dessa forma, tudo bem? Bom, então eu peguei a data, peguei o rep, peguei o valor, agora eu vou pegar a descrição, tá? Então desk é igual a ponto .tb desk.value. Esse não tem muito o que falar, que é de texto para texto, então isso é fácil, tá? Ótimo, então eu guardei essas informações. Agora, como que eu faço ele pegar isso e fazer uma sequência que entenda do início até o final qual é a minha condição de trabalho? Para isso, eu vou criar uma outra variável também do tipo string para facilitar a minha vida, que ele vai entender qual daqueles options buttons foi selecionado, tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, olha, dim tipo rec as string. Por que tipo rec? Tipo de recorrência, tudo bem? Então, eu que estou criando esse nome aqui, por exemplo, poderia ser um tr, por exemplo, qualquer coisa do tipo, tá? Então, tipo rec, tipo de recorrência, tá? E o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou precisar identificar qual daqueles options buttons está selecionado. Lembrando, eu não estou com segurança, então existe a possibilidade da pessoa não selecionar nenhum e ele dá bug. Então, lembra desses detalhes, tá? Mas enfim, vou fazer aqui, ó, tipo rec, ou melhor, if, né? Ponto ob mensal ponto value igual a true, then tipo rec é igual a mensal, por exemplo. É assim que eu vou saber qual que a pessoa selecionou ali de forma mais simples, tá? Aí depois eu vou fazer o seguinte, if ponto ob quinzenal ponto value é igual a true, then tipo rec é igual a quinzenal. If ponto ob ponto ob semanal ponto value é igual a true, then tipo rec vai ser igual a semanal. If ponto ob semestral ponto value igual a true, then tipo rec é igual a semestral. Beleza, então com isso ele vai fazer aqui essa separação ali para você do que a pessoa selecionou, tá? Foi aqui que eu disse que poderia ser mais eficiente, mas a gente vai fazer desse jeito porque fica mais fácil para todo mundo entender que o tipo dessa seleção está dentro dessa variável aqui, tudo bem? Ótimo. Fez isso daqui, a parte do formulário está feita, porque eu já li todas as informações que eu tenho ali, né? Como eu não vou fazer o controle de segurança, então eu não preciso programar mais nada do formulário em si. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dados que já estão nas variáveis e levar lá para o Excel, né? Então como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou sair daqui e eu vou dar um foco agora lá na minha planilha, então que é a minha PL. Lembra que no começo eu troquei esse nome da planilha para PL. And with, tá? Então eu dei um foco ali.
E eu vou fazer aqui uma estratégia de select case. Por que eu vou fazer um select case? Porque assim eu não preciso fazer um monte de ifs, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, select case tipo hack, ok? Então por que eu coloquei dentro da variável? Para poder fazer o select case, tá? Se eu não tivesse colocado dentro dessa variável, eu tivesse olhado só para option button, aí eu precisaria fazer os ifs, tá? Então ele ficaria pior ainda o código. Então desse jeito é mais fácil para você trabalhar. E aqui eu vou deixar um and select. E eu vou tratar, né, select. E aqui eu vou tratar cada uma das condições que eu criei, né? Então case is igual a mensal. Então concorde comigo que numa situação controlada ele só pode ter uma dessas 4 opções. Então já posso até deixar aqui, ó, case is igual a quinzenal. E aí os textos que você colocou ali dentro. Por isso que você tem liberdade para escrever do jeito que você quiser, tá? Quer fazer outras opções, mais, menos opções diferentes, não tem problema. É só você criar essa regra da sua opção e ir colocando aqui com um leque de opções para você no seu trabalho, tá? Então case is igual, e aqui eu vou colocar semanal, tá? E depois case is igual a semestral. Beleza, então aqui ele vai fazer cada uma das condições. Agora eu vou ter que dizer para ele, né, ensinar ele como fazer cada um dos casos. Eu vou começar pelo mais fácil, tá? Como que eu faço para ele criar ali essa recorrência mensal, né? A recorrência mensal, ela é fácil porque eu posso definir o meu final de parcela com uma fórmula lá do Excel, tá? Então, como assim? Lá no Excel você tem uma fórmula que se chama Worksheet Function e date, né? Que é lá a sua data M, que avança o número de meses. Então assim fica mais fácil para você fazer isso, tá? Então posso dizer que df nesse caso aqui, né, vai ser igual a sua data inicial, né? Então worksheet function, tudo junto, tá? Ponto e date, que é a fórmula que eu quero puxar. Então, para quem não entendeu o que eu fiz aqui, worksheet function serve para você usar uma função, ou seja, uma fórmula lá do Excel. Ponto e date é a fórmula que eu quero utilizar. Lembrando, aqui ele vai aparecer todos os nomes de fórmulas em inglês, tá? Aí date é justamente a data M, que serve para você pegar uma data inicial, que no meu caso, tá, vai ser a DT, ok? E eu vou até o DF. E o DF eu sei que ele é rep menos 1. Por que rep menos 1? Porque o primeiro mês que é DT, ele já é uma parcela. Então, ele não pode fazer o número de rep certinho. É como se fosse de 0 até aquela quantidade, tudo bem? Então, no primeiro mês ele vai fazer ali o 0 e coisas do tipo, ok? Beleza. Então, fez aqui essa estratégia, definir ali o DF. Então, agora ele já sabe quantas vezes, até quando que ele faz isso. Aí eu vou falar para ele o seguinte, eu vou fazer um while, tá? Então, while, vou colocar aqui, olha, a questão do enquanto o DF, ou DT na verdade, que é a data que eu iniciei, for menor ou igual do que o meu DF, ok? Então, e essa estratégia aqui é legal porque até se você tiver uma situação, olha, eu quero que você cobre parcelas, eu não vou fazer isso com essa sequência, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Inclusive esse mesmo veio aqui de dúvidas de vocês, então deixa aqui, a gente fala sobre isso, a gente monta sobre isso. Mas o que acontece? Você também, eu estou trabalhando aqui com o número de parcelas digitado. Você também pode trabalhar com o número de parcelas por data final, tá? Então, por exemplo, olha, eu quero que você conte para mim todo dia 15, faça essa cobrança até o fim do ano, por exemplo. Você pode colocar isso e ele também funciona. E essa estratégia aqui do while funciona muito bem, tá? Só que daí você tem mais condições ainda ali de trabalho para levar em conta, né, para considerar aí na sua programação, tudo bem? Então, enquanto o DT for menor ou igual ao DF, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou deixar aqui um WEND, que é o final do meu laço while, e eu vou falar para ele o seguinte, primeiro, você tem que escrever na linha certa, né? Então, L é igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, what, dois pontos igual, procurei aqui vazio, look in, dois pontos igual a x0 e values, look at, dois pontos igual a x0 roll, ponto raw. Que negócio maluco é esse, tá? Para quem não está acostumado aqui com essa estratégia que a gente usa. Todos os meus projetos têm essa linha de programação, por isso que eu escrevo um pouco mais rápido, tá? Mas para quem está vendo isso pela primeira vez,
L é a variável da linha lá do Excel. O ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, é para ele fazer o seguinte, ele vai lá na PL, né, que é a nossa planilha aqui do Excel, e vai selecionar aqui a coluna A inteira. Cifrão A faz isso. Aí depois ele falou find, né? O find é apertar aqui o Ctrl L, tá? Então que vai vir aqui nesse localizar. Normalmente ele aparece assim para vocês. Se você vier aqui no opções, ele vai apresentar aqui para os seus outros detalhes. E aí, apareceu lá dentro daquele parênteses um what, e eu coloquei abre e fecha parênteses. What é esse campo localizar. Abre e fecha parênteses é para deixar vazio, porque eu quero que ele encontre a primeira célula vazia, tá? Depois apareceu um look in, e eu apertei lá XL values, né? Dois pontos igual XL values. Isso é vir aqui nessa examinar, olha, o padrão dele é fórmulas. Eu vou ir tocar aqui para valores, tá? Aquele XL values faz isso. E depois apareceu um look at XL row, que é vir aqui, olha, nesse coincidir com o conteúdo da célula inteira e marcar essa caixinha, tudo bem? Então fez isso, ele vai localizar aqui o próximo e olha, ele acha a primeira célula vazia sem erro para vocês, sem precisar fazer loop, que demoraria muito mais tempo. E aí depois fechou lá o parênteses, apareceu um ponto raw. Aquele ponto raw é pegar o número da linha, no caso aquele número 2, por exemplo, e salvar naquela variável L. Então, uma única linha de programação, ela vai sempre identificar lá a primeira linha vazia para você de forma bastante eficiente. Tem um vídeo aqui no canal que eu faço várias estratégias que eu vejo o pessoal usando, comparando até a eficiência, digamos assim, de cada uma delas, e na minha opinião, essa daqui é a melhor de todas, porque ela é muito assertiva e muito rápida ali na sua programação, tudo bem? E é fácil de fazer uma vez que você pegou a manha aqui de escrever essa linha de programação. E o Find te ajuda em várias outras situações. Eu vivo usando ele na programação, tá? Então assim ele vai achar sempre a linha vazia para escrever. Aí depois eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que ajustar o meu DT. E como que eu ajusto esse DT? Né? O DT, no começo, ele está no mês certo. Então, eu posso falar para ele o seguinte, olha, que ponto range, cifrão A, cifrão E comercial L ponto velho vai ser igual a DT. Ok? Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai lá na célula A da linha vazia, por isso L, e vai colocar no valor o valor da data, como lá já está configurado para receber data, ele vai apresentar no formato de data certinho, tá? Depois, na coluna B, né, então ponto range, cifrão B, cifrão E comercial L ponto velho, ele vai colocar a descrição, né, então, que é o desk. Depois, deixa eu só corrigir aqui, agora sim. Depois, né, então, data, descrição e depois valor, né, então, ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L ponto velho, igual a valor, tá? Então assim ele vai pegar essas informações e vai colocar lá no lugar certo. Agora para ele avançar um mês, eu vou falar para ele o seguinte, né? Aqui DT é igual a worksheet function ponto e date, lembra dele, né? E aqui vai aparecer o DT, só que agora não vai ser com relação ao wrap, né? O wrap era para definir a data final, aqui vai ser 1. Então ele vai pegar a data que eu tenho naquele momento e vai avançar um mês, tá? Então fazendo isso ele vai montar aqui essa estrutura de forma bastante simples ali para você, beleza? Ótimo. Agora o que eu vou fazer aqui nesse caminho todo, né? Vamos testar isso daqui, né? Eu apertei o Ctrl B aqui sem querer, que salva o projeto, sempre salva o seu projeto, até no vício salvo mesmo, tendo falado no começo que eu não ia salvar. Mas enfim, sempre vai salvando seu projeto por causa de algum bug, coisa do tipo, principalmente aqui com o while, tá? O while um erro muito comum é a pessoa não colocar alguma coisa que vai parar o while. Por exemplo, no nosso programação, quem vai parar o while é esse DT igual ao worksheet function aqui avançando um mês. Ele que vai fazer parar esse while e não ficar infinito, tá? Mas essa estrutura aqui é muito comum alguém esquecer disso e aí acaba travando aí o seu computador, coisa do tipo. Então é sempre bom você sempre salvar e faz parte do aprendizado de programação mesmo, tá bom? Coloquei aqui o Excel na esquerda, o VBA na direita, vou colocar uma pausa aqui no começo e a gente vai rodar aqui pela primeira vez entendendo o que ele vai fazer, tá? Então o F5, ele rodou o meu formulário, vou preencher tudo corretamente, vou colocar aqui, olha, parcelamento teste 1, por exemplo. O vencimento vou colocar aqui 1º de janeiro de 2025. O valor eu vou colocar de R$100, por exemplo.
percebe que eu estou colocando um número para não dar bug aqui na minha estratégia. Número de parcelas eu vou colocar 12, ou seja, vai todo mês, de janeiro até dezembro. Né? E eu vou colocar aqui mensal, que é a opção que eu criei aqui. Né? Não adianta eu colocar uma que eu não criei ainda. Vou rodar. Ele parou aqui, olha, ficou amarelinho. Tá? Tirar a pausa e vou rodar aqui passo a passo usando o F8. Então, olha, a variável DT está vazia, né? Então 000 ali. Agora ele passou a ser 1º de janeiro de 2025. Então a data inicial está certa. Aí ele vai pegar aqui o rep, que é o número de repetições, colocou 12, está certinho também. Depois, olha o valor, né? Então o valor R$100, pegou certo. Descrição, parcelamento teste 1, também está certo. Aí ele vai verificar, foi mensal que eu selecionei? Foi. Então ele vai vir aqui tipo rep igual a mensal. Foi quinzenal? Não, então ele pulou. Foi semanal? Não. Foi semestral? Não. Tá? Então ele entendeu que é mensal. Tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai vir para cá e vai fazer o select case. E aí ele vai vir... a variável está com valor mensal dentro dela? Sim, está. Então ele vai entrar para esse bloco aqui. Tá? Então o DF, né, a data final, vai ser 1º de dezembro de 2025. Então o worksheet function aqui funcionou. Ele já sabe que ele vai ter que rodar de 1º de janeiro até 1º de dezembro. Tá? Aí depois disso, né, ele vai fazer o while, então 1º de janeiro até 1º de dezembro. Vai descobrir a primeira linha vazia, que no caso é a linha 2. Vai escrever lá a variável da data, então 1º de janeiro, a minha descrição. E por último aqui, ele vai colocar lá o meu... valor, tá? Colocou o valor e até por incômodo aqui eu vou colocar uma linha a mais depois aqui do wrange, que é .range, cifrão, eu até nem vou colocar essa linha aqui, ó, vou até colocar ela aqui um pouquinho para baixo só para um acabamento aqui, tá? Senão eu fico maluco. Depois do select case você pode falar o seguinte, ó, ponto columns, cifrão A, 2 pontos, cifrão C, ou seja, C, da coluna A até a coluna C, selecionando tudo, ponto autofit. Isso daqui, tá, é uma linha só de acabamento, não vai mudar nada na programação em si, mas serve para ele ajustar a largura das colunas, para não ficar esse jogo da velha aparecendo, coisa do tipo, tá? Então quando ele terminar, ele vai ajustar ali a largura para mostrar pra gente, tudo bem? Beleza, então ele está aqui, preencheu as 3 informações, agora ele vai ajustar o DT, que está 1º de janeiro, agora ele vai mudar para 1º de fevereiro. Mudou, avançou aqui, olha, 1º de fevereiro ainda é menor, vai fazer o próximo preenchimento, ó, linha 3, 1º de fevereiro, descrição, valor. E aí ele vai fazer aqui para todos os itens, tá? Então 1º de março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e fez lá o dezembro, que é o último. Chegou aqui, agora ele veio para cá, pulou, olha, agora ele não faz mais porque ele já entendeu que não precisa fazer isso. Como ele já fez aqui o select case, ele já vem aqui para o end select e já vai vir aqui embaixo, tá? E vai fazer o ajuste lá das colunas para mim. Olha lá, R$100 com todas as descrições, todos os meses que eu pedi. Então o mensal funcionou perfeitamente, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o próximo, que é muito parecido, tá bom? Que é justamente o semestral, tá? Então o próximo que a gente vai fazer aqui é o semestral. Então eu vou vir aqui, olha, eu posso até aumentar aqui de novo. Por que o semestral é muito parecido? Porque ele é quase a mesma coisa, só muda que ao invés de ter passo de 1 mês, ele vai ter passo de 6 meses, tá? Então eu vou fazer aqui o semestral primeiro e vou colocar aqui, olha, o DF, tá? Vai ser igual a worksheet sheet function ponto e date também, porque eu tenho que definir a data final. Só que agora qual que é o problema aqui? A data final não vai mais ser daqui, sei lá, 12 meses, por exemplo, porque são 12 parcelas, mas são semestrais. Então agora ele vai precisar fazer esse parcelamento considerando que cada parcela é a cada 6 meses. Né? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou falar o seguinte, ó, DT, certo? E aí a primeira parcela é a parcela que aconteceria ali em janeiro, porque eu vou colocar porque eu vou fazer em janeiro, que foi mais fácil para todo mundo entender. Tá? Então a primeira parcela é janeiro, que já é o que está em DT. A próxima parcela tem que ser em junho. Né? Então ele faz janeiro, fez em junho, janeiro, junho. Então para fazer isso eu faço o seguinte, DT, e aí eu vou pegar aqui, olha, o rep menos 1, mesmo caso que a gente fez lá pelo mesmo motivo, só que agora eu vou colocar um parênteses antes do rep, um parênteses depois, vezes 6. Tá? Então por que vezes 6, Lucas? Porque é o seguinte, dessa forma, se o meu rep for 2,
certo? O que ele vai acabar fazendo? Ele vai pegar essa data final, vai fazer 2, seria 2 semestres, ou seja, 12 meses. Então ele vai pegar aqui o rep menos 1, né? Ele vai pegar essa data inicial, vai dar 1, vai jogar vezes 6, ou seja, vai avançar 6 meses, sendo que a primeira parcela já é a parcela ali certinha, tudo bem? Então é desse jeito que ele vai acabar fazendo corretamente ali para você, tá? Então se você quiser fazer trimestral, seria rep menos 1 vezes 3. Se você quisesse fazer anual, rep menos 1 vezes 12, tá? Então isso que só vai mudar isso aqui nessa estrutura. Então depois aqui é quase que a mesma coisa. While dt é menor ou igual do que o meu df. E aí já vou deixar aqui o WN para ninguém esquecer dele, tá? E aí aqui é a hora de fazer lá o L, né? Então o L é igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu digitei errado. dt é menor do que df. Aqui, ó, eu escrevi o if, mas não é while. Beleza, perfeito, agora tá certo. Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find. Percebe que é a mesma coisa lá de cima, tá? Eu não tô copiando e colando só para escrever de novo e todo mundo entender o que eu tô fazendo, tá? Look in, dois pontos igual a x0 e values. Lembra que é lá a configuração daquele procurar. Look at, dois pontos igual a x0 e roll. Tá? Ponto raw, tá? Então ele fez isso daqui, ele vai pegar essas informações para você e definir qual a linha correta. Na linha correta, é só escrever as informações. Então, ponto, range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual a dt, ponto range, cifrão B, cifrão E comercial L, ponto value é igual a desk, ponto range, cifrão C, cifrão E comercial L, ponto value é igual a valor. E aí aqui vem o pulo do gato, que é o ponto que vai fazer ele ficar diferente. dt é igual a worksheet function ponto idate, worksheet function ponto idate. E aí aqui vai ser o próprio dt, só que ao invés de avançar um mês, eu vou avançar 6. Tá? Então essa é a grande diferença. Só mudou esse multiplicado por 6 e esse 6 aqui no final. Tá? Então vamos testar essa estratégia aqui do semestral para ver se ele está rodando também certinho. Eu vou colocar lá como 4 meses, que seria equivalente a 2 anos, tá? Para a gente poder testar. Então F5, vou vir para cá. Dessa vez, como vocês já entenderam a lógica, eu vou deixar ele rodar para até vocês verem a velocidade também. Eu vou colocar aqui, olha, parcelamento semestral. Teste 2, por exemplo. E aí o vencimento, 1º de janeiro, de 2025. Estão acostumados a fazer as mecânicas de data que até estou deixando aqui, tentando preencher igual eu faço lá. Vou colocar R$500 para ser um valor diferente. Vou colocar aqui 4 parcelas semestral, tá? Então, vou clicar aqui no botãozinho de salvar e aí ele criou lá para mim 4 opções, tá? Vamos dar uma conferida lá no que ele fez. Então ele fez, olha, primeira parcela 1º de janeiro, mês 7, mês 1 de 26 e o mês 7 de 26. Então percebe que ele fez certo, lançou as informações aqui sem problemas nenhum, tudo bem? Então quase que a mesma mecânica, só que fazemos aí a alteração para que ele faça tanto de um caso quanto do outro, tá? Para a aula não ficar muito grande, eu vou dividir em 2 aulas, tá? Então hoje a gente fez a estrutura, a gente montou aí o mensal, montamos aí o semestral. Na próxima aula, que vai sair na próxima sexta-feira, tá? Eu vou mostrar o semanal e vou mostrar também o quinzenal aí para vocês. Tudo bem? Bom, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.